Olá, alunos do 9º ano do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor de Geografia de vocês, vamos dar continuidade a mais uma videoaula aí do tema que a gente está tratando agora no segundo bimestre, né? Já vem tratando aí no segundo bimestre. Hoje nós vamos falar a respeito da urbanização mundial, tá? Semana passada a gente falou a respeito dos conceitos de urbanização, hoje a gente vai entrar na definição de urbanização mundial, tá certo? Então a gente vai começar a falar do tema. Então, olha só, ao longo dos anos, né, a sociedade ela vem sofrendo modificações, especialmente no que tange essa questão do espaço geográfico. Em meados de 1800, a população mundial era praticamente rural. Cerca só de apenas 3% da população que era urbana, vivia nas áreas urbanas, né? Contudo, houve uma transformação social, modificando por completo a estrutura da populacional no mundo inteiro. Tá? Essa ideia de população rural ser maior do que população urbana, ocorreu mudanças, né, o inverso desse processo aí, porque grande parte dessa população migrou para as áreas urbanas, né, fazendo com que houvesse o aumento. E quais foram os atrativos, né, que atraíram essa população para a área urbana, né? Um deles foi o aumento das indústrias, né, ligado expressivamente ao desenvolvimento tecnológico, né, fazendo com que essas pessoas tivessem o gosto ou a tentativa de mudança de vida de ir para a cidade, tá? Com possibilidade de emprego, né? Fatores atrativos que conseguiram buscar essa grande quantidade de pessoas do campo para a cidade. Né? A questão também que provocou no campo foi a mecanização, ou seja, a modernização do campo, né? Um fator que é repulsivo, a gente já viu, já estudou sobre isso, né? Foi um dos fatores que deu aquela expulsão do trabalhador do campo em direção à cidade, né? Pessoas que não estavam qualificadas, preparadas, né, para essa mecanização do campo. Então, por volta de 1950, a população urbana era de somente aproximadamente 746 milhões de pessoas, né? Em 1950, então, houve um aumento expressivo, passando de 746 milhões para 3 bilhões e 900 milhões de habitantes na zona urbana. Então, com um crescimento assim significativo, enorme, né? Atualmente a ONU, né, ela fala que cerca de 54% da população mundial vive na zona urbana. No mundo, vive na zona urbana. Então, e há projeções que a organização colocou em termos de porcentagem, né, que em 2050 isso aí aumente para 66% no mundo. Porque tem países, como o caso do Brasil, por exemplo, que cerca de 80% da população brasileira vive nos centros urbanos. Né? Esses 66% aí, ele estima que corresponde a cerca de 2 milhões e meio de pessoas deslocando para essas áreas, né? Do campo para a cidade, tá? O crescimento esperado concentra-se especialmente nos continentes africano e asiático. Ou seja, os países que estão em processo de desenvolvimento, né? Assim, segundo a própria ONU, o crescimento da população urbana mundial, por ser elevado, especialmente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, não ocorreu de maneira sustentável e acarretou, né, problemas sociais, ambientais e até climáticos. Ou seja, aproximadamente 900 milhões de pessoas que foram para as cidades vivem hoje em um processo que nós chamamos de favelização, ou seja, aumentou o número de favelas no mundo, né? Inserida dentro desse contexto de miséria, fome e diversos problemas não só relacionados com a saúde, mas também com a questão da violência, da baixa qualidade de vida, ok? O processo de industrialização, que proporcionado aí lá pela Revolução Industrial, né, na Europa, foi o fator principal no mundo, propulsor, né, da urbanização, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Porque no Brasil teve início só na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. A modernização do campo, vivida no período da industrialização, provocou também o que nós chamamos de êxodo rural, que nós já trabalhamos em outras aulas aí, tá? Que é a saída do trabalhador do campo em direção à cidade, em busca de melhores condições de vida. E vale ressaltar que, até por volta de 1950, a população brasileira ela vivia, em sua maioria, né, antes da Segunda Guerra Mundial, antes dessa grande explosão demográfica para os centros urbanos, viviam nas áreas rurais, tá? Segundo o IBGE, que é o órgão que faz o levantamento, né, das pessoas aqui no Brasil, a estatística, vamos dizer assim, o censo demográfico, o grande aumento da população urbana brasileira entre os anos de 1940 e 2010 teve um expressivo aumento, né? A gente pode olhar no gráfico aqui, ó,
de 1940 era 31% da população na área urbana. 2010 já tinha 84, quase 84,5% já vive nas cidades, nos grandes centros urbanos. Houve um crescimento muito expressivo, ó, de 1940 até 2010, como demonstrei as informações do gráfico, né? Assim, segundo o órgão, atualmente mais de 80%, aí, ó, mais de 80% da população do país vive em áreas urbanas, né? A população brasileira, ela é urbanizada. E desse modo, desse total populacional, 28% concentra-se na região sudeste, onde estão os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E São Paulo aí com 13% desses 28%, né? O Rio com 10% e Belo Horizonte com 5%, né? Dessa concentração de 28%, né? Sendo assim, é possível afirmar que o processo de urbanização ocorre de maneira desigual no país. Como foi no mundo, também aqui no Brasil não seria diferente, né? A região sudeste é, portanto, a que mais concentra, né? Cerca de 92% da população do sudeste vive nas áreas urbanas. Isso se deve a inúmeros fatores atrativos, como a presença de indústrias, né? Oferta de emprego. E a região centro-oeste também, a nossa, onde a gente vive, estado de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, vem em segundo lugar. Quase 90% da população vive nas zonas urbanas. Ok? A região sul concentra aproximadamente 92% dos habitantes nas cidades, né? Também expressivo. As regiões norte e nordeste apresentam menores taxas de urbanização, 73,53% o norte e 73,13% o nordeste. A ONU fez uma projeção para 2050 que a população urbana brasileira pode chegar à marca aí dos 93,6%, né, na área urbana, ou seja, nós vamos ter na área urbana cerca de 237 milhões de habitantes, né, vivendo nessas áreas do país, tá ok? Pessoal, quero agradecer a atenção, essa foi mais uma aula, tá? Objetiva para vocês aí, para que vocês também não cansem muito, vai estar disponível na sala virtual, tá? E vai estar também no meu canal no YouTube, tá? No canal Gel Cerrado, que é o meu canal no YouTube, tá? E fique em casa nesse período de pandemia, estude em casa, a gente está se esforçando ao máximo para que vocês tenham uma qualidade de ensino legal, tá ok? Então, eu quero agradecer vocês e um forte abraço a todos aí, tá? Até a próxima e fiquem com Deus, tá?